Aleluias, amém, graças a Deus. Hoje é manhã de Páscoa, manhã de ressurreição. Eu estava dizendo hoje de manhã aqui no culto ao nascer do sol para a igreja, que é diferente essa data do início de abril. Você sabe que o profeta disse que a data mais provável do nascimento de Jesus é 1º de abril. A data mais provável, ninguém sabe exatamente. E você sabe que o mundo secular chama 1º de abril de o dia da mentira? Você vê que é um contraposto, né? Sendo um dia tão maravilhoso, porque nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro. E o dia mais provável também de sua ressurreição foi o início de abril, né? Isso são baseados em estudos, arqueologia, historiadores e Bíblia também. Juntando tudo, também não se tem o dia exato, né? Mas nos tempos de Jesus já havia registros romanos, porque Roma era muito organizado. Então os historiadores, os escribas romanos, então registravam muitas coisas. Então essa data, ela se estende por séculos, né? Do início de abril, como a data provável da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Quanto, irmãos, então, quando a gente vem para a igreja e mentaliza, memoriza, né, deixa o sentimento da ressurreição entrar em nosso coração, o que é a ressurreição? A ressurreição é o ponto máximo da vida. Porque qual que é o ponto máximo da enfermidade, da aflição? A morte. Né? Qual é o ápice da agonia, da tristeza, de todo sofrimento? A morte. Depois que a morte chegou, acabou. Acaba a dor, morreu. Mas a ressurreição é o contraposto da morte. É a morte retrocedendo e a vida voltando. Então, ressurreição fala de cura divina, restauração da família. Ressurreição fala de esperança. Ressurreição fala de ânimo, de encorajamento. Ressurreição fala de todas essas coisas. Porque foi agonia. Sexta-feira sangrenta, sábado sepultura, mas domingo de manhã ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. Então este para nós é um dia maravilhoso, porque toda a nossa esperança se baseia na ressurreição. O que deu força para o velho Paulo caminhar até o cepo, onde ele seria decapitado, no corredor da morte, ele disse: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória. Ele olhou para Jerusalém, ele sabia que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Essa foi a força que tomou Paulo, para que ele pudesse, tão resoluto como ele foi, caminhar no corredor da morte, sabendo que ele seria morto, seu corpo seria jogado, talvez destratado de qualquer forma, mas a ressurreição lhe deu força para que ele fosse até o fim. E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a maior força que nós temos nesta manhã, em meio a tristezas, em meio a enfermidades, doenças, pandemia, número de mortos, tanta coisa negativa, violência, crise. A ressurreição é a nossa maior alegria. E nós crentes, cristãos, que realmente o Senhor Jesus Cristo entrou em nosso coração e na nossa alma, nós somos a evidência da ressurreição. Como é que você me prova que Jesus Cristo está vivo? Eu sei que Ele está vivo porque Ele vive em mim. Ninguém, nenhum islâmico pode falar que Maomé vive nele, como Jesus vive nos cristãos. Nem Buda, o príncipe Siddhartha, né? Lá da Índia, do Oriente, da Ásia, né? Que
o budismo, que renunciou à realeza e se tornou um místico, um procurador da paz celestial, e se tornou um grande evangelizador das meditações dele, criou muitos adeptos e tem templos por toda a Ásia, mas veja, esse príncipe Siddhartha, chamado de Buda, ele não vive nos budistas. Maomé não vive nos muçulmanos, mas Cristo vive nos crentes. Amém? Os grandes fundadores de religião, todos estão na sepultura, mas há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar que Cristo vive, Cristo vive. Amém? Então, que dia maravilhoso, aleluias. E na mensagem ao nascer do sol, eu li de manhã aqui, o profeta diz, o pinta-roxo, 5 horas da manhã, cantou na sua janela. Ele disse, o seu peito parece que ia explodir, seu coração parecia que estava acelerado. E ele cantando, parecia que ele dizia, Cristo vive, ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Há uma lenda sobre o pinta-roxo, que ele era um passarinho de cor azeitona, amarronzado. Mas um dia ele viu o seu Salvador morrendo naquela cruz. E ele viu que ninguém o ajudava, e ele voou, e com seu biquinho frágil, com seus pezinhos, ele tentava puxar os cravos, inutilmente, ele não tinha força para fazê-lo, mas ao tentar fazê-lo, ele manchou todo o seu peitinho de sangue, o sangue que escorria naquelas mãos, amém? Desde então, se você pegar e procurar a imagem dele na internet, você vai ver que não é uma mancha uniforme, parece um manchado de tinta mesmo no peito do pinta-roxo. Então diz a lenda que ele foi até a cruz e tentou tirar os cravos cruéis, né? E o profeta disse, como eu gosto dos pinta-roxos, porque quando eu for chegar até Deus, eu quero trazer o sangue de Jesus esparramado no meu peito, como um escudo, amém? Porque a nossa força falhará, mas o sangue de Jesus nunca falhará. Que nós possamos ter nessa manhã esse sangue aspergido sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. Amém? Aleluias. Nós vamos, eu falei para algum dos irmãos, falei, prepara um parágrafo sobre a ressurreição. Traga um parágrafo, uma meditação rapidinho sobre a ressurreição. Nós vamos começar aqui com o irmão Kelvin, depois o irmão Mateus, e assim por diante. Um pequeno apanhadinho aqui sobre a ressurreição. Vamos começar aqui pelo irmão Kelvin primeiro, né? Que é o mais... Amém. Eu peguei a mensagem A Ressurreição de Jesus, pregada em 5 de abril de 1956, em Chicago, Illinois. O profeta fala bastante, né, sobre a ressurreição, porque ele pregou dia 5 de abril, ele fala que Jesus Cristo está vivo em nós. Aqui no parágrafo 11, no meio dele, ele diz assim: ele foi além dos véus, passando por cada esfera. Satanás, em tempos passados, tinha bloqueado os homens de irem ao céu. Eles não conseguiam entrar em contato com o céu. Mas quando Jesus tomou o seu sangue, o primeiro véu que ele rasgou foi o véu da morte. E o véu da sepultura, e o véu do templo, e então o véu da doença, e o véu do medo, e o véu e cada véu que existia, Deus desvelou para ter contato com o homem. Nós paramos para pensar, Deus desvelou o véu da morte, por que nós então temeremos a morte, se Deus vive em nós? Deus desvelou o véu da doença, por que nós temeremos a doença? Tem que ter cuidado, sim, tem que ter cuidado. Mas por que nós temeremos? Porque a morte, o profeta diz, é só uma carruagem para nos levar para a eternidade. Amém? O profeta também diz nessa mensagem sobre o sonho que Jacó teve em Gênesis 28, da escada. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele então é aquela escada. Nós, através dele, nós temos contato com o céu. Nós temos contato com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, ajoelhado, orando, nós sentimos a presença dele. Nós sentimos o quão poderoso ele é no meio de nós, em nossas vidas. Amém?
Também o profeta fala sobre quando Jeová descia para falar com Adão e Eva. Adão, melhor dizendo também, no Éden. Aquele caminho, Jesus Cristo restaurou ele de volta, porque o pecado tinha deslacerado aquele caminho. O pecado tinha quebrado tudo, não existia mais aquele caminho. Mas Jesus Cristo remiria os seus. Jesus Cristo redimiria os seus, porque Ele é o nosso Boaz. Ele redimiria a sua noiva. Amém? O inimigo não poderia vencer, por isso que ele mesmo veio à terra, ele mesmo morreu. Aquele Jeová que estava com o povo na terra, que iriam para a terra prometida, no caminho do deserto, ele ia de noite sobre a coluna de fogo. Ele está também com nós. A coluna de fogo que apareceu na cabeça do profeta, o profeta irmão Brano, ele está com nós. A nuvem também está, e se ele estava lá, ele está em nós também. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aquele caminho foi restaurado. Por aquele caminho ser restaurado, quando você põe para ajoelhar por um ente querido, pelos seus familiares, por um amigo, por quem quer que seja, ore com sinceridade, ore com fé, porque Ele está ouvindo. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu, e por Ele ter morrido, nós entramos em outra dimensão quando estamos orando, quando estamos cantando. Os nossos hinos têm sido diferentes, nossos hinos têm mudado dos tempos passados. Nossos hinos têm sido hinos de redenção, hinos de revelação, hinos que nenhuma outra denominação consegue cantar. Eles dirão: o que é isso? O que é sétima dimensão? O que é isso? Eu não entendo essas coisas. Mas é verdade, eles não entendem, porque precisa de um profeta, precisa de um olho de águia para entrar em outra dimensão. Amém? Nós somos astronautas espirituais. O mundo, enquanto está caminhando no mundo, eles estão vendo nós estamos caminhando também. Mas o nosso espírito está em outro patamar, nós estamos em outra dimensão. Por isso que pode vir corona, pode vir quem quer que seja, pode vir qualquer coisa, nós não temeremos o mal, porque o bem está conosco. Amém? Jesus Cristo, Ele foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu creio, Ele está vivendo em cada um de nós, porque se Ele não estivesse vivendo em você, que força você teria para vir aqui hoje adorar ao Senhor? Que força você teria para cantar? Que força você teria para orar por um filho, por uma filha, por quem quer que seja? Que força que você teria? O diabo tira toda essa força. Adão e Eva teve que se esconder, porque o pecado entrou. Adão e Eva se escondeu. Pegaram uma folha de figueira e se cobriram as suas vergonhas. Amém? Jesus Cristo veio para morrer por nós. Meu Deus, Ele veio para morrer por nós. Nós não precisamos mais nos esconder em religião. Não precisamos mais nos esconder em músicas mundanas, esconder em qualquer coisa. Porque Ele está em nós. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz, estava com suas vergonhas exposto, para mostrar para Satanás que não tinha nenhum pecado que ele não tinha perdoado. Ele morreu por nós naquela cruz para mostrar para Satanás que ele poderia vir à terra. Ele é o Deus imorfo, ele podia se transformar em homem e vir à terra e vencer o diabo mesmo em carne humana. Glória a Deus, isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Oh, meu Deus. Nós estamos aqui para cumprir a profecia de Malaquias 4, quando eis que você viu o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quando nós olhamos para aquela escritura, nós vemos: eu sou esses filhos, eu sou esses filhos, eu tenho algo diferente em mim. Jesus Cristo, nós temos a revelação do Calvário, nós temos a revelação dos 7 selos, 7 eras, tudo isso o mundo não tem. Então nós se encaixamos com os filhos, nós se encaixamos com a profecia de Malaquias 4. O profeta veio, ele restaurou a nossa fé para a fé dos pais. Amém? E lá em Pentecostes, Pedro andava, a sombra dele curava os enfermos. Amém? Uma mentira não parava diante da igreja. Esse poder está voltando de novo para a igreja.
Esse poder nós estamos sentindo, que quando nós cantamos assim, quando nós cantamos, somos astronautas espirituais, cantamos, vemos em outra dimensão, o nosso coração começa a pular, o nosso coração começa a se alegrar, a nossa fé começa a aumentar, e quando nós vamos ver, nós estamos já em outra dimensão. Oh meu Deus, chegará o tempo que nós veremos os irmãos andando em nosso meio, os irmãos que já partiram. Nós estaremos cantando, entrando em outra dimensão, nós veremos aquele irmão que já partiu, aquela irmã que tinha 90 e poucos anos que partiu, nós veremos e reconheceremos eles pelo sorriso. Oh meu Deus, esse poder está voltando para a igreja. Qualquer dia desse, irmão, qualquer dia desse, nós veremos os irmãos andando aqui. Então saberá que entre 30 ou 40 dias, a noiva estará saindo dessa terra. Oh Deus, obrigado Senhor por nós crermos nisso, Senhor. Obrigado. Nesta manhã maravilhosa de Páscoa, Jesus Cristo está vivo em nós e os atributos dele estão em nós também. Amém. Era essa palavra que eu queria dar. Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluias. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Depois o irmão Gabriel também tem um parágrafo que vai ler aqui. E nós vamos seguindo. Hoje é manhã de ressurreição. Não é verdade? Amém? Aleluias. Vamos fazer a oração. Queira se colocar de pé, por favor. Depois o irmão Gabriel já fica aqui a postos. Vamos orar. Querido Deus, amabilíssimo Pai Celestial, é ressurreição, Senhor. É a vida se renovando, Pai. Aonde outrora houve trevas, agora brilha a Tua luz. Abençoa, Pai querido, a oferta e o ofertante. Receba e que seja uma bênção para a Tua casa e seja uma bênção para a mão que oferta. Oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fundo musical. Pode se assentar. Amém? Amém. Vamos ouvir aqui a citação também de um parágrafo com o irmão Gabriel. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou falar um pouco da mensagem O Nascer do Sol da Páscoa. Vou começar lendo no parágrafo 2. Posso ver naquela manhã cedo, quando Marta e Maria saíram ao túmulo. Elas vinham pela encosta da colina, depois de uma noite. Pense no coração daquela pobre mãe. Era seu filho, afinal de contas. Quando ela nasceu, diziam que era um filho ilegítimo, que absolutamente não era de José. E se era, eles estavam fora do santo matrimônio. Ela teve que passar por tudo isso. E pense no bebê.
e como ele havia sido rejeitado e desprezado e cuspido, e mesmo assim ele se mantinha convicto. E ela, de alguma forma, com o coração palpitante, disse: Deus me deu aquele bebê. Como isso pode acontecer? Vê-lo ali naquela grande hora crucial. Ela pensou que com certeza quando eles foram colocar uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e batiam nele até o sangue sair pelas costas, chicoteado de cima a baixo, e todas essas coisas, ela pensou que com certeza, a qualquer momento, ele traria aquela cruz abaixo, se viraria, tocaria seus pés no chão e a terra tremeria de um lado para o outro. Talvez Maria pensou, né? A qualquer momento ele vai usar o poder dele, vai chamar os anjos, talvez, e sair daquela cruz. Mas ele morreu ali, ele morreu como um pecador naquela cruz. Mas ele morreu ali, como um malfeitor, pobre e derrotado, pendurado na cruz. Ele morreu em desgraça. Você vê o retrato com o pano ao redor dele. Claro que aquilo é errado. Eles despojaram cada pedaço de roupa dele, só para desgraçá-lo para o mundo. E tudo o que podiam e o pregaram naquela cruz. E lá aparecia ele indefeso, pendurado. A terra não o queria. O céu não podia tê-lo. Ele era um pecador. Oh, que coisa! Ah, se você perceber, simplesmente pense, a própria terra não queria seu Criador. O céu não podia recebê-lo, porque ele tinha o pecado da terra sobre ele. Ele sequer tinha um lugar. Falam sobre um lugar para nascer, mas ele não tinha um lugar para morrer. Exatamente, a terra não queria. Eles rejeitaram, dizia, para longe com uma pessoa dessas. O céu não podia recebê-lo, pois ele já era um pecador. Oh, que Salvador, vindo da glória e se tornando isso por mim, tão rejeitado pelos seus, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, sem lugar para nascer e sem lugar para morrer. O que o mundo queria? O que eles podiam fazer se não lançá-lo ao inferno? Mas havia alguém que o amava, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas ele ressuscitou do sepulcro, e ele surgiu da manhã de Páscoa, triunfou, aleluia, quebrou todas as cordas e todos os medos, ressuscitou, e está vivo hoje para sempre. Amém. Talvez... Amém. Talvez Satanás pensou, né? Mais um profeta que eu matei, que eu derrotei. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Está vivo hoje. Amém. Vou ler agora um pouco mais para frente. No parágrafo 12. Davi disse: quando um abismo chama outro abismo, se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. Algo como isto, antes que houvesse uma árvore para crescer, tinha que haver uma terra primeiro, para a árvore crescer nela. Antes que houvesse uma barbatana nas costas do peixe, tinha que haver primeiro a água na qual ele pudesse nadar, ele não teria barbatanas. O profeta está explicando aqui, por exemplo, antes que uma cadeira existisse, tinha que haver alguém para sentar nela. Vou continuar lendo. Tinha que haver primeiro qual ele pudesse nadar. Agora aqui, há algum tempo, na América, eu estava lendo um jornal onde um menino comia a borracha do lápis na escola. E sua mãe estava aflita. Um dia ele saiu e o encontrou na varanda, comendo a borracha do papel de uma bicicleta, do pedal de uma bicicleta. Então ela o levou ao médico e eles o levaram para a clínica e examinaram o seu corpo. O médico disse: o corpo dele tem carência de enxofre.
Agora, se há um anseio aqui por enxofre, tem que haver um enxofre para começar. Se o menino tinha carência de enxofre, é porque em algum lugar existia um enxofre, o profeta está dizendo aqui. Porque tem que haver algo ali para responder este desejo. Ouça como isto. Antes que possa haver uma criação, tem que haver um Criador para criar. Amém. Antes que... Se nós temos um fundo clamando por ser preenchido do Espírito Santo, é porque Ele pode preencher. Se nós temos desejo de um mundo melhor, é porque em algum lugar há um mundo melhor. Amém. Isso é o que eu desejava trazer aqui. Deus abençoe, irmãos. Aleluias. Amém. Tem um fundo clamando aí no seu coração também. Irmão Mateus, rapidinho. Deus abençoe os irmãos. O pastor nos deu uns quebra-cabeças aqui, né? E vamos juntar todas as partes. Eu, Kevin, o Gabriel, e juntamente com o pastor, e mostrar Jesus aqui para os irmãos, amém? Ressurreição, a vida, uma esperança para a gente. O pastor me deu a mensagem, ide e dizei, onde ele pega uma escritura, quase como ele começou o culto, onde os anjos encontram as mulheres ali, que elas vão de manhã, e os anjos dizem, ide e dizei aos meus discípulos, né? Os discípulos, que ele vive. E ele diz no parágrafo 38, sabe, não adianta muito ir se você não tiver algo a dizer. Eu penso que essa tem sido uma grande parte do problema hoje. Nós saímos para dizer, nós saímos, mas não temos nada para dizer, nada de algum benefício, nada que ajudaria o povo. Mas, se nós seguirmos as instruções, assim como esses discípulos que receberam a comissão, nós temos a mesma comissão. Ide, dizei aos meus discípulos que eu ressuscitei dos mortos. Ide, dizei. E então ele diz, ide, pregai e mostrai estes sinais de que eu estou vivo dentre os mortos. Que mensagem vai dizer, vai mostrar aos meus discípulos destas coisas que vós tendes visto e que eu não estou morto, mas ressuscitado entre os mortos. Na mensagem de manhã hoje de manhã, nós encontramos que cada um de nós temos pequenos montes de cinza, de problemas e provas que nos assentamos empoleirados neles e às vezes esperando pelo consolo. Nós vimos que o grande patriarca Jó teve uma visão, porque eles não tinham tido uma Páscoa, né? Porque Jó ele tinha visto, no tempo dos discípulos, né? Nem a Páscoa creio que dos hebreus ainda, dos irmãos que saíram do Egito. Mas ele viu 4.000 anos adiante, nesta manhã, ele viu uma Páscoa 4.000 anos adiante. Ele deu um brado em sua aflição. Eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele estará na terra, embora os bichos consumam este corpo, contudo em minha carne ainda verei a Deus. Amém? E maravilhoso. E o profeta diz aqui que uma mensagem ela não pode ser vazia, ela tem que ter algo. E essa mensagem do Calvário é a mensagem mais, podemos dizer, preenchida, preenche todos os requisitos que as pessoas necessitavam, estavam de cura, de amor, tudo estava ali naquela mensagem do Calvário, tudo ali estava presente talvez não em palavras, como um hino diz, que ele sem palavras ao mundo expressou o amor por nós. Amém? E mais adiante, no parágrafo, ele conta uma história que os irmãos conhecem, também é conhecido, daqueles escravos que receberam uma carta que eles serão libertos em tal tempo, tal dia, e essas cartas foram espalhadas, né, para que dessem tempo, e eles fizeram assim, houve uma proclamação, a proclamação de emancipação, que foi assinada, e os escravos iam ser libertos num certo dia. Vocês não têm ideia, se você nunca se encontrou com Cristo,
Você não sabe o que isso significou para aqueles escravos. Né? Porque quem não foi preso, quem não foi aflito e depois liberto, não sabe o que esses escravos sentiram com aquilo, ao ver o que ele vai relatar aqui, aquele desejo de ser livre. Quando ela se foi, sabe o que significou para aqueles escravos? A mensagem pelo país que vocês serão libertados em tal e tal dia, no crepúsculo do dia, vocês serão libertados. Vocês não terão que usar cintos de escravos mais, não serão mais surrados, mas vocês estão livres. Vocês são cidadãos deste grandioso Estados Unidos. Amém? Isso aqui também é maravilhoso, porque Deus também diz: vocês são cidadãos do reino celestial, não mais dessa terra. Aleluias! Amém! Oh, glória a Deus! Oh, maravilhoso! Umbrana conta para a irmã Meda, ela diz que ele fala, essas mulheres se vestindo assim, Meda, é porque elas são dos Estados Unidos, elas são americanas. Ela ficou ofendida com aquilo. E o Umbrana, não, Meda, nós não somos desse mundo, nós não somos americanos, nós somos de um reino diferente. Amém? Vocês não serão mais escravos depois do crepúsculo de tal e tal dia. Oh, com grande expectativa eles esperavam. Se o pecador apenas pudesse ver isto, se o pecador apenas ouvisse o verdadeiro evangelho, não se unir a uma igreja, mas a pregação do evangelho, a fim de que você possa ser livre do pecado, a fim de que você seja livre de sua doença. A tal e tal tempo, é nessa hora que você crê. Sabe, aqueles escravos estavam tão emocionados, debaixo de tal expectativa, esperando pela hora e eles seriam libertos, e tal ponto que foi-me dito que eles se juntaram ao pé de uma montanha, e as mães e seus filhos todos se juntaram, e alguns dos idosos, e eles escalaram até o pé do topo da montanha por volta da meia-noite. Né? Eles começaram a caminhada, e para poder chegar lá antes do sol nascer, alguns. E eles sabiam que ao romper do dia, ao subir do sol, que eles seriam libertos. Não levaria mais do que 1 minuto e meio para que o sol brilhasse lá no topo da montanha. Mas alguns deles já estavam no topo da montanha, vigiando. Oh, quando o sol subir, estamos livres. E aquele som quer dizer, pronúncia em inglês, criança, mas também sol. Mas quando o som se levantar, num destes dias, e quando o som se levantou, há uns 1.900 anos atrás, ele rompeu cada cinto de escravo, ele libertou cada cativo, ele libertou cada doença, ele deu liberdade àqueles que estavam em cativeiro, como nós deveríamos escalar e vigiar. E quando o sol deu a primeira despontada, o homem que estava mais alto ele viu e gritou ao homem seguinte mais baixo: estamos livres. Amém? E aquela mensagem, ao decorrer da montanha, tinha mais um, né? Porque nem todos conseguiram chegar ao topo, e as crianças, às vezes os mais velhos, ficaram mais embaixo. E eu vendo um pastor pregando sobre isso, o pastor Valdir, algo interessante, aplicando nossos dias, que o Umbrana subiu ao topo da montanha, e ele também disse: estamos livres, amém? Estamos livres das prisões e denominações, estamos livres, não precisamos disso, a palavra tem chegado, amém? A revelação tem nos transformado, amém? E mais adiante, para concluir, aqui, parágrafo 96. A força do Senhor é o nosso consolo. Nós não temos nenhuma outra força, nem outro refúgio eu tenho. Deus tenha misericórdia. Tire minha vida, mas nunca me deixe esquecer de onde vem a minha força. Ela vem do Senhor. Eu não quero que as coisas boas do mundo. Eu quero Jesus. Eu quero a sua ressurreição ardendo em minha vida. Amém? Quero que isso possa ajudar os irmãos. E apenas para terminar, o profeta ele levava muito a sério isso de Jesus. Ele amava o Senhor, ao ponto que eles estavam em um recinto, ele com Billy Paul, e estava tocando uma música, mas o profeta não prestou atenção. O Billy Paul falou: pai, até que essa música é ritmada. Ele falou: eu não entendi, Billy Paul, o que foi? Ele falou: ó, pai, você só pensa em Jesus? Ele disse: Billy Paul, eu gostei do que você falou. Eu gostei muito do que você falou. Porque realmente este era o tema de Jesus, o tema da vida dele. Jesus,
uma vida entregue. Amém? E que as pessoas possam ver Ele, pois Ele morreu por nós. Amém? Eles vejam somente Deus em nós. Amém? Pois eu creio que esse é a consumação, Deus habitando em nós, nos tirando daqui. Amém? Deus não levará nada daquilo que não seja dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluias, aleluias. É tão bom ver cada um se expressando, que cada um tem um ângulo de visão, um ponto de ver as coisas. E isso é muito bom. Isso faz a Bíblia ser especial para todos nós. Eu pego a mesma Bíblia que você e me chama a atenção mais uma coisa, de você é mais outra, mas é a mesma Bíblia, a mesma mensagem. Então, a palavra, a mensagem, a Bíblia, ela fala com você de acordo com o dia que você está, o momento que você está passando. Você encontra coisas que parece não ter visto antes. E assim é o mistério de Deus. Nós temos, nosso tempo já é nosso inimigo, né? E não quero me demorar. Tem um testemunho da irmã Elisângela. A irmã Elisângela está por aí? Está amamentando? Então, depois da pregação, irmã Elisângela quer testificar agora? Pode vir aqui, pegar um microfone ali. Enquanto a irmã vai ali, eu quero avisar, amados, que se Sidrolândia permanecer no quadro que está de contágios, não vai ser liberado o culto noturno, né? Embora tenha uma briga na justiça aí, sobre liberação de culto ou não, mas enfim, não vamos entrar no mérito agora, até as coisas se desenrolar. Mas agora nós entramos na semana de ceia. Nós vamos fazer como os irmãos de Campo Grande têm feito, como a igreja de Campo Grande tem feito. Então a ceia vai ser ministrada na terça, se não puder ter culto, porque ceia não pode ministrar de manhã nem à tarde, a Santa Ceia só pode ser ministrada à noite. Caso em que a ceia é ministrada diurno, né, de dia, antes do sol se pôr, é caso muito excepcional, como em Belo Horizonte, que eles atendem pessoas de idade num asilo, e não pode entrar no asilo depois que o sol se põe. Então é um caso de excepcionalidade que eles levam ceia na parte da tarde, né? Eu creio que Deus vai entender essas coisas. Do contrário, a ceia só pode ser ministrada quando o sol se põe. Então, se não puder ter culto à noite, então nós vamos ter ceia. Uma parte da igreja vem, a ceia vai estar aqui na igreja. Na terça, um grupo ceia. Na quinta, um grupo ceia. E vai sendo assim. Quem não ceiou terça e quinta, não pude vir na igreja. Então, na próxima semana, a ceia ficará disponível. E isso não podendo ter culto no domingo à noite. Entendido? Então, provavelmente, o primeiro grupo já toma ceia nessa terça noite. Os que puderem vir. O horário também é reduzido, o culto começa às 6h45 e termina às 7h30. Horário na semana de toque de recolher a 8 horas, né? Então, entendido? Então você ora na sua casa, se prepara, vem com a sua família. Fico triste também, de não ter um culto de ceia como o culto de ceia merece. O ceia é uma ocasião muito especial para nós cristãos, né? É uma memória muito forte. Mas, irmãos, é você que faz a coisa ficar especial. É você. Não é porque ali no escritório, o pastor consagrou ali o pão, é o mesmo pão, é o mesmo cálice, é o mesmo Espírito Santo. Então você vem, a família entra ali, ou no quartinho, e toma a sua Santa Ceia. Aí aquela família já ceiou naquele mês. O que não pode, e nós também não vamos ficar carregando essa culpa, alguém não tomou ceia porque o pastor... Não. Vai ter a Santa Ceia aqui às terças e quinta noite, vai estar a Santa Ceia aqui na igreja. Aí você se organiza e se prepara e vem e tome a Santa Ceia do Senhor. Amém? Aleluias. Então Jesus diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Vamos ouvir o testemunho com a irmã Elisângela? Pode, irmã Elisângela. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus. Semana retrasada eu estava, agora é só meu esposo que está trabalhando, e a minha neném estava sem fralda. Aí eu vim no culto e orei e pedi a Deus para Ele preparar alguém para me abençoar. Aí quando foi que eu cheguei em casa, tinha 2 ligações da minha irmã. Ela mora lá em Jardim. Ela me ligou, falou
falou assim que Deus tinha tocado no coração dela, que era para me mandar a foto da minha conta lá do banco, que ela ia mandar um dinheiro para mim. Ela não sabe, mas ela falou que, do nada, assim, Deus tocou no coração dela e pediu para ela mandar para mim. Daí, no outro dia, eu fui lá no banco, pedi para o meu esposo ir lá no banco para mim, e nisso, o homem da energia foi lá cortar minha energia. Daí, aí meu esposo não tinha dinheiro para pagar a energia. Eu falei, meu Deus, me ajuda, porque Aleluia. eu comecei a orar e eu falei assim, meu Deus, eu não posso mostrar desespero na frente dos meus filhos. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, toma controle, porque só Tu mesmo para nos ajudar neste momento, porque só meu esposo trabalhando e eu não estou recebendo nenhum auxílio. Daí ele foi, eu falei, vai lá no banco e saca lá. E a minha irmã tinha mandado R$100 para me comprar fralda para neném, que eu vim no culto no domingo retrasado só com uma fralda. Tanto é que eu estava deixando ela só de calcinha durante o dia. Daí, ele foi lá no banco, tinha R$150. E ela mandou só 100. E eu falei, não sei de onde que veio esses 50, porque não tinha dinheiro lá. E eu creio que foi Deus que colocou esses R$50 a Amém. mais para a gente lá. Glória a Deus. Aí a gente comprou a fralda. Aí até conversando com o pastor Aldo, ele arrumou mais um pouco. E a gente pagou nossa conta de energia. Mais uma vez, Deus tem suprido a nossa necessidade, porque só Ele mesmo. Então, Amém. e eu vou continuar até o fim. Por mais que venham as lutas, as provas, mas Deus tem me dado força para a gente não desistir das promessas dEle. Glória a Deus. Aleluias. 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 Deus é fiel. Amém? Ele não supriu Elias nos dias da provação, lá no Monte Carmelo. Né? Ali estava Elias comendo, alimentado por Deus, bebendo do riacho de Querite, enquanto o mundo estava no caos. Então, não temas, não apavore. Deus sempre tem uma providência, Deus sempre proverá. Deus é fiel. Amém? A questão é, nós queremos também nos manter fiéis, né? E a irmã Elisângela é muito certa nessas coisas, muito fiel a Deus, e Deus não desampara os seus. Ela me relatou, né, agora ela ficou muito emocionada aqui, mas ela me relatou, conversando com ela, que a irmã dela não sabia. Eles estavam passando aqueles dias apertados, que às vezes a gente passa, né, entre receber pagamento, e aí dá uns dias assim, que gasta mais e paga as contas, e dá aquele apuro, todos nós passamos por isso. E ela me contando que estava aflita por causa disso, e a irmã dela liga para ela e fala, tudo bem, você está bem? A gente sempre fala, estou bem, né? Estou bem. Vou te mandar uma bencinha aí, do nada, né, irmã Elisângela? Mas por que não foi antes, nem depois? Justamente no momento da precisão é que Deus entra em cena. Mas quem deposita na poupança do Senhor Jesus Cristo, certamente terá crédito na hora que necessitar, né? Terá a quem recorrer e haverá um Deus que ouvirá suas orações. Então Jesus disse, ser fiel no mínimo e no muito te porei. Então são lutas, né? Que mesma luta que eles passam, todos nós aqui estamos sujeitos a passar. Principalmente esse começo de ano, que assim, esse quadro, né, da pandemia, de crise, está difícil para todo mundo, não só aqui, mas em todas as igrejas. E só eu mesmo recebi assim vários comunicados de pessoas pedindo ajuda, não de outros lugares, pessoas que conhecem a gente e às vezes pensa assim, o pastor é abençoado, né? E graças a Deus somos abençoados mesmo. Eu só fico triste quando eu não consigo ajudar alguém, né? Mas
A semana retrasada eu recebi um telefonema de um pastor lá de outro estado. Ô, pastor Aldo, se tiver uma benção aí para mandar para nós aqui está tudo parado mesmo, estado de São Paulo, né? Pastor Joel Nitz, está tudo parado aqui, pastor Aldo, nem culto, nem nada. Você sabe que o João Dória, em São Paulo, o governador, pegou firme nas restrições, né? E a maioria do povo da mensagem é um povo simples, é um povo batalhador, né? Um outro lugar que tem pessoas mais abastadas. E aí eu também não tinha nada para enviar para o pastor, mas assim que puder eu vou enviar para ele uma oferta. E às vezes a gente socorre aqui os obreiros aqui, aí no decorrer do estado, que estão às vezes quebrados no meio do caminho, mandam uma mensagem para a gente. Pastor, estou quebrado aqui, outros, já comuniquei com outros, puder mandar uma ajudinha para nós, qualquer R$20 nos ajuda. E até hoje, sempre a gente tem podido ajudar, né, com muito mais do que 20. Mas Deus é real e Deus é fiel. Deus é real e Deus é fiel. Eu só digo para você, na hora da provação, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se fiel a Deus. Amém? Não seja uma pessoa fiel de oportunidade. Seja fiel em todos os momentos e Deus te sustentará. Deus te sustentará. Vamos entrar na palavra. Irmão Davi, toca um acorde aqui para mim de um hino. Irmão Davi, nós vamos entrar na palavra. Eu tenho mais um tempinho ainda. E eu creio que o Senhor está nos abençoando muito nesta manhã. Amém? Deus está nos abençoando ou não está? Glória a Deus. Está muito bom o clima aqui dentro da igreja. Mantenha isso. Cada pessoa é responsável pela atmosfera. Não fique desinquieto ou ansioso. Aquiete o seu espírito e capte tudo o que está acontecendo nesta manhã aqui na igreja. Amém? Vou colocar aqui, irmão Davi, eu tenho uma cifra aqui. É um hino que a gente não sabe direito, mas ele fala um pouquinho da ressurreição, e eu quero ver se eu canto um pedacinho dele para nós entrarmos na palavra. É um hino antigo, não tem a letra dele aí, não, mas mesmo assim procura, às vezes você pode até encontrar. Ele é assim, ó, Sol. Você deve saber de um novo dia, 7h da manhã, o sol brilhou mais, um vento de paz assopra sobre o mundo, cheiro de vida, vida sobre o túmulo, dia de glória, céus e terra ouvem sua voz. Ressuscitou, vive para sempre. E se ele vive, também viverei. Venceu a morte no amanhecer. Aleluias. Que durará para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Aleluia. 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 Ressuscitou, vive para sempre. E se ele vive, também viverei. Venceu a morte no amanhecer. Fica alto. Que durará para sempre, para sempre, para sempre. Amém.
Mas eu gosto muito desse comecinho. Você deve saber de um novo dia. Põe só um pouquinho mais lá naquele comecinho. Eu gosto dessa parte que fala o cheiro de vida sobre o túmulo. Dia de glória. Você deve saber de um novo dia. 7 horas da manhã, o sol brilhou mais, um vento de paz. Depois a gente treina ele. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluias. Vamos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias em Levítico 23. Levítico 23. Aleluias. Levítico capítulo 23. Achou? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Amados, o mês 1º em Israel é final de março, começo de abril. Não é nem abril e nem março. Final de março e começo de abril é o mês 1º em Israel, é o mês de Abib, na Bíblia. Nesse começo, celebrava-se a primeira festa, que era a Páscoa. As 3 primeiras festas, eu já li a primeira, estão conectadas. A quarta, que era Pentecostes, ia acontecer 50 dias depois, 7 semanas depois das 3 festas, que era um dia seguido do outro. Eles nem sabiam que estavam falando de Jesus, da morte, sepultamento e ressurreição. Então, fazendo uma base para você entender Levítico 23. Veja. Aqui você está no verso 5. Isso. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Jesus, ele não morreu à tarde, 3 horas da tarde? Então, a gente fala, mas é Páscoa, pães ázimos e primícias. Mas essas 3 festas são conhecidas como a Páscoa. É que elas se repartem em Páscoa, pães ázimos e festa das primícias. Mas essas 3 festas conectadas, elas representam a Páscoa em si. Então, agora nós vamos ver a segunda festa, está no verso 6. Aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos, era uma segunda solenidade. Essas festas abriam o ano em Israel. Elas falam de Cristo e de sua obra vindoura. É a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Pães ázimos é o pão sem fermento, é o pão sem levedura. Fermento, ele é um símbolo, na simbologia do pecado, porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa, né? Então, Paulo disse, façamos festa, não com os ácidos do pecado, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Agora, verso 9, está a terceira festa. Eu não li o verso 8, né? Vamos ler o verso 8.
Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Agora sim, entramos na primícias, a terceira festa. Verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, e também coincidia com o início da colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Qual que é o dia seguinte ao sábado? Domingo. O dia seguinte ao sábado é domingo. Então, ele movia a festa dos molhos movidos. E o que eram esses molhos? Eram feixes atados das primeiras... os primeiros feixes do trigo, eles atavam, o sacerdote movia e abençoava. Então, feito isso, aquilo estava dizendo que toda a demais colheita já estava abençoada, porque já passou pela a festa das primícias. Primícias, o grão morreu, apodreceu e surgiu um renovo na terra. Compreendeu? Verso 11. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos, e no dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. Verso 12. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Aleluias. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, e assim por diante. Aí está primícias, a terceira festa das solenidades do Senhor. Pai eterno, Deus santo, pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe com espírito de entendimento para compreendermos as coisas profundas do Senhor nesta manhã e alimentar o nosso coração e a nossa alma. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Nós lemos aqui hoje também, São Lucas 24, o evento da ressurreição, os primeiros minutos da ressurreição, por assim dizer, e vimos um povo, ressuscitou, não ressuscitou, o túmulo está vazio, mas a gente não viu ninguém. Ele realmente ressuscitou dentre os mortos, não ressuscitou. As mulheres sendo consideradas como pessoas que estão variando. Lembra? Eles tiveram a palavra dela por desvario. O que está acontecendo? Todo mundo, não sei. Os 2 caminhantes de Emaús disseram assim: não, até ouvimos umas mulheres falando que chegaram lá com umas novas de que ele tinha ressuscitado e assim por diante, mas não conseguimos crer muito não. Então, irmãos, a festa das primícias, se eles tivessem, por isso que Jesus encontra os 2 no caminho e fala assim, ó, e diz: tardos e nécios para crer em toda a palavra e em tudo que os profetas predisseram. Se eles fossem com seus olhos espirituais um pouquinho mais ligados na palavra, eles veriam que as primícias falavam da ressurreição, né? A primeira festa, a Páscoa, veja, eles ali se reuniriam nessa solenidade do Senhor, no tempo determinado. Então viria a festa dos pães ázimos, que era a sepultura. Jesus não inchou, sua carne não se corrompeu, mas ele permaneceu com seu corpo sem ver a corrupção, quer dizer, não começou a se decompor, porque em 72 horas o corpo começa a entrar em estado de decomposição, por isso Jesus vai ressuscitar ao 3º dia. Então, a mensagem do dia era a ressurreição, mas Cleopas, os outros, ainda estavam vivendo a mensagem da sexta-feira, da agonia, da dor, da tristeza, daquela imagem funesta, macabra,
de ter visto o Mestre pregado naquela cruz, em sofrimento cruel, as mínguas pedindo um copo de água, dá-me de beber, tenho sede. Lição número 1, eles pararam na crucificação, eles não seguiram até a ressurreição, por isso que eles estavam domingo de manhã colapsados, como estavam aqui. Por isso que já tinha 2 abandonando o ministério e indo embora, tristes, cabisbaixos, derrotados, desesperançados, porque eles pararam. E você, irmãos, você não pode parar na crucificação, você não pode parar no sepultamento. Quando você vem a Cristo, você tem que atingir a ressurreição. E o que isso representa na minha vida e na tua vida? A morte de Jesus, quando você aceitou Jesus. Veja, ele morreu por seus pecados. E você o conheceu em perdão dos seus pecados. Ah, como você sentiu que um fardo saiu de suas costas. Ah, como sentiu alívio. As velhas lembranças e tristezas e cicatrizes parece que foram apagadas. Oh, ele morreu por mim. Depois vem o sepultamento. Você é batizado nas águas. Você morre para o mundo. Correto? As águas te cobrem. Aleluias. Então você está caminhando. Não é? Você está dizendo, Jesus morreu pelos meus pecados. Quantos eu vi passar por esses processos? E depois voltar ao fracasso, voltar à velha escravidão do pecado novamente. Quantas e quantas vezes? Mas o que aconteceu? O que houve? Não chegaram à ressurreição. E a ressurreição é quando a morte foi vencida pela vida. A ressurreição é quando realmente a nova vida chegou, ressuscitou, vive para sempre. Tem pessoas que ficaram na crucificação e ficaram nos ázimos do sepultamento, mas não conseguiram entrar no terceiro dia de um Cristo ressurreto. E você começa a caminhar em novidade de vida. E o velho mundo morreu para você. E uma nova vida ressuscitou. Amém? E você está vivendo agora a vida de Cristo. Aleluias. Então, irmãos, é o que aconteceu. E eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui, vou sair de Levítico 23, e vou voltar lá para São Mateus 24, até queria que deixasse aqui também, no painel aqui, São Mateus capítulo 24, você desejando abrir a sua escritura também. É uma escola bíblica dominical. Achou? Encontrou? São Lucas 24? Amém? Aleluias. Antigamente, os cemitérios, eles não eram enterrados, eles eram postos em covas. Eles colocavam numa caverna lá no fundo. E às vezes a família tinha um sepulcro que era da família. E ali estava o avô, o bisavô, as pessoas da família lá. Jesus recebeu uma sepultura assim emprestada. Era uma gruta. Mas, como ele pregou lá em São João capítulo 6, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então os fariseus foram lá e disseram, olha Pilatos, eu acho melhor você colocar guardas lá. Porque os fanáticos dos seguidores desse Jesus vão vir de noite, vão roubar o seu corpo, e eu desconfio que esse povo louco está praticando canibalismo. Mas por quê? Porque eu estava lá, no dia que ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ninguém entendeu aquilo. Tampouco Jesus explicou. Ele pregou e continuou caminhando em frente.
Amém? Muitos foram embora naquele momento, muitos não gostaram daquilo, não entenderam e foram embora. Jesus vai perguntar para os discípulos: desejais ir também como os outros? Pedro vai dizer aquela afirmação solene: para quem iremos nós? Só de ti provém palavras de vida eterna. Então rodava uma desconfiança que esses crentes, eles praticavam canibalismo, que eles comiam carne humana. Porque Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida. Ué, eles são vampiros? Por isso Pilatos mandou colocar guardas romanos, soldados para guardar o lugar da sepultura. E a pedra, um bloco de pedra arredondada gigantesca, que era rolada por vários homens, precisava de vários homens, um grupo grande para rolar aquela pedra, e fechava a boca da entrada do sepulcro. E não somente fechou a sepultura, como colocou nela um selo romano. Vocês estão me entendendo? Quem rompesse, o povo estava atemorizado, acabou de morrer um crucificado, a perseguição está apertando, quem vai mexer nesse selo romano? Essas mulheres, uma delas era Maria Madalena, aquela que um dia, irmãos, esteve numa vida de prostituição, de perdição, de desgraça, 7 demônios havia em seu peito, Jesus a libertaria. Ela desejou muito fazer alguma coisa por ele, enquanto ele estava em vida. Não podia, disse: agora eu vou lá, para pelo menos zelar do seu corpo. Eu vou lá para limpar ele, está todo cheio de marcas de ferida, sangue seco no corpo. Eu vou levar lá unguento, especiarias. Eu vou lá tratar do cadáver, talvez enfaixá-lo, embalsamá-lo. Ela queria fazer alguma coisa por isso. Na manhã, na madrugada, ela acorda bem cedinho e vai até a sepultura. Veja, ela já tinha passado pela Páscoa, crucificação. Ela já tinha passado pelos pães ázimos, né, que foi o sepultamento. Agora, ela entrou no dia da ressurreição. Talvez ela nem estava conectada, nem pensando nas escrituras de Levítico 23. Porque primícias, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, então o invólucro da semente se rompe e uma nova vida sai. Mas para a semente germinar, primeiro ela tem que morrer. Amém? Primícias falava da sua ressurreição. E aqui está indo as Marias, né? Joana, Maria, a outra Maria. Será que elas dormiram essa noite? Provavelmente não. Elas não viram a hora do primeiro clarão de luz se estender no horizonte, para que elas pudessem correr e encontrar pelo menos o corpo de Cristo, para que elas pudessem fazer alguma coisa. Quando elas chegam, elas acham a pedra revolvida. Quem veio ali antes delas, tinha que ter muita força para rolar aquela pedra. Quem veio ali antes delas, tinha que ter muita autoridade para tirar aquele selo romano dali. Porque o selo romano não podia mexer naquele selo romano. Mas quem desceu foi o anjo forte. Quem desceu foi a própria manifestação do anjo de Deus. Aleluia, amém? Porque ali estava aquele corpo inerte. A alma de Jesus desceu ao inferno para pregar as almas que estavam em prisão. E o anjo forte, que em Apocalipse 10 é o próprio Senhor Jesus, desce. E você acha que Deus respeita a política humana? Você acha que Deus vai ter medo dos poderes aqui dessa terra? Desceu e rompeu aquele selo romano, porque Ele é o 7º selo aberto para as nossas vidas. Amém? Então Ele desce
rompe o selo, rola aquela pedra e Jesus ressuscita dos mortos. Esse evento acontece antes das mulheres chegarem. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando na Galileia, ainda na Galileia. Veja, então, irmãos, as primeiras que escutaram as novas da ressurreição foram essas mulheres, e dentre elas, uma que outrora foi uma pecadora vil, vivendo do ato da prostituição. Quando elas chegaram, muitos dos apóstolos estavam acordando, despertando naquela manhã. E elas chegaram dizendo: olha, nós vimos uma visão de anjos, e os anjos nos anunciaram que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele vive, Ele está vivo. Oh, irmãos, verso 11, por favor. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. A maior nova, porque evangelho significa boas novas, a maior nova, a maior mensagem que um dia iria percorrer a terra, quando ela chegou, ela foi mal recebida. Vocês estão variando. Por quê? Você se pergunta, e eu também. Será que porque se tratava das mulheres? Será que Pedro pensou: não, se fosse haver uma revelação, teria que ser primeiro para mim, porque eu recebi as chaves do reino, é eu que tenho as chaves do reino, é a mim que ele ia aparecer primeiro. Mas isso, meu irmão, é a soberania de Deus, e Deus se manifesta a quem Ele quer. Deus, ele não fica nessa coisa da estrutura humana. Ele quis se manifestar primeiro, foi para elas, porque para começar, elas já mostraram algo muito maravilhoso. Ao romper do sol, naquele alvorecer, daquela manhã brilhante, elas foram as primeiras a chegar na sepultura. Isso já agradou a Deus. Amém? Então não importa quem eu sou ou quem você é, mas é as nossas atitudes que movem a Deus. É aquilo que nós fazemos aqui na terra, que reflete lá no céu. Amém, irmãos? Veja, então, foi elas que chegaram, elas receberam a primeira nova, a primeira mensagem, e como mulheres, elas representam a igreja, e a igreja está pregando as novas da ressurreição. Porque ressurreição, eu só vou deixá-las um pouquinho aqui, e vou dizer, ressurreição é a maior mensagem que nós poderíamos receber. Ressurreição fala da morte sendo empurrada para longe e a vida retornando para aquele velho corpo que esteve inerte. Ressurreição fala de cura divina. Ressurreição fala de restauração de casal, de restauração de família, restauração de saúde. Ressurreição fala, irmão, de fortalecimento para o cansado. Ressurreição fala de ânimo para o aflito. Ressurreição é quando o sol brilha, amanhã alvorece para aquele que estava em trevas. Ressurreição é a maior mensagem que nós podemos receber, é ressurreição. O irmão Brana costumava dizer: eu não quero que um teólogo pregue para mim, eu quero que alguém pregue para mim, alguém que conheceu ao Senhor Jesus no poder de sua ressurreição. Eu quero que alguém pregue para mim, não importa se ele mal sabe o seu abecedário, não importa se ele é um analfabeto, mas se ele conhece a Jesus no poder de sua ressurreição, eu quero que ele pregue para mim e para minha família. O Brana sempre dizia isso, até mesmo para o Tabernáculo Brana, disse: vocês nunca procurem um homem
que agrada os olhos do mundo, como procurou Israel em Saul, mas procure um homem que seja cheio de Deus em seu coração, que tenha bondade, que tenha misericórdia, e que esteja ardendo em chamas, e que conheça Jesus Cristo no poder de sua ressurreição. Numa escala menor, assim também é conosco, irmãos. Cada um de nós tem que realmente conhecer Jesus no poder de sua ressurreição. Pastor Aldri, o que significa conhecer Jesus no poder de sua ressurreição? Quando você fala, eu conheço Jesus no poder de sua ressurreição, você está dizendo assim, eu conheço Jesus em seu poder para curar, para libertar, para restaurar, para renovar a vida, para trazer de volta aquilo que se havia perdido. Eu conheço Jesus no poder daquilo que Ele me restitui. Eu tenho esperança, eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho caridade, eu tenho motivos para sorrir. Eu não sou triste, desanimado. Todo mundo olha para o horizonte e só vê tristeza, opressão, não vê esperança. Mas se você conhece Jesus no poder de sua ressurreição, mesmo no meio da tempestade, você pode profetizar bonança. Mesmo em meio às trevas, você pode falar de luz. Mesmo em meio da guerra, você pode falar de paz, porque você conhece Jesus no poder de sua ressurreição. Por isso que o mundo está triste, por isso que o mundo está melancólico, por isso que existe essa crise de ansiedade nas pessoas. Falta-lhes conhecer Jesus no poder de sua ressurreição. Aleluia! Por isso, irmãos, que os homens que foram chamados para levar o evangelho, os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram as mulheres como pessoas que estavam variando. Por isso que no caminho de Emaús, Jesus os repreendeu, tardos e nécios. Você acha que aquilo ali foi um elogio? Tardos e nécios para crer em tudo que a palavra disse. Aquilo não foi um elogio, e tampouco foi assim, eu vou chamar a atenção de vocês aqui de leve. Aquilo foi uma baita de uma correção. Tardos e nécios para crer em tudo que os profetas disseram. Por quê? Porque eles pararam na crucificação. E a mensagem que estava gravada e cravada em suas mentes era de um Jesus com um aspecto de dor. Você já viu que a gente fica feio quando a gente está com dor? O rosto perde sua formosura, você está gemendo, você está com dor. Ninguém faz pose quando está com dor. Quando a pessoa está com dor, a pessoa quer ser aliviada. A pessoa quer algo que lhe faça um alívio, que lhe tire daquele momento. E Jesus, com semblante de dor, suportando meus pecados, naquela cruz sangrenta, morrendo às mínguas, pedindo um copo d'água, aquela imagem fixou naqueles discípulos. E eles não conseguiam ver um Jesus ressurreto, caminhando com a aparência de 19 anos, irmão. Ressuscitou, vive para sempre. Aleluia. E as mulheres chegam bem cedinho na sepultura e dizem, onde está? Onde está ele? Viemos aqui para asseá-lo. Por que procurais? Por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Quando o sol nasceu, Jesus sai da sepultura. E não ficou esperando não. Saiu e começou a sua obra. Um Cristo ressurreto, caminhando na terra. Na mensagem, a evidência de sua ressurreição. Mombrando diz, vocês estão me ouvindo bem? Olha isso que o profeta diz. Já fazia horas que ele tinha ressuscitado, e eles ainda estavam, ele já estava na terra, ele já estava caminhando, ressurreto, ele já estava entre eles, e eles ainda vivendo a tortura da sexta-feira à tarde. Eles ainda estavam no sofrimento do sepultamento, mas a mensagem agora, irmão, a luz avançou, eles estavam na mensagem de um outro dia, vivendo na luz de uma outra era, estavam naquela sexta-feira, travaram na sexta-feira santa, travaram no sepultamento, eles não conseguiram entrar no terceiro dia. O terceiro dia é ressurreição. Aí quando as mulheres chegaram, você acha, irmãos, que depois de sofrer e apanhar e passar a miséria que ele passou, então você acha que elas chegaram assim e disseram assim, meus irmãos, que bom encontrar vocês, os discípulos estão todos aqui? Então, eu queria dizer para vocês que Jesus ressuscitou. Você acha que elas chegaram assim?
Essas mulheres chegaram como umas histéricas. Elas chegaram em desespero, porque elas encontraram o anjo de Deus, e o anjo disse: vá e diga que ele já ressuscitou. Elas estavam trazendo a mensagem da ressurreição. Imagina o entusiasmo, imagina a empolgação. Se essas duas entrassem por essa porta nessa manhã, você sairia daqui correndo. Chegou duas desvairadas, porque é isso que significa desvario. Desvairadas, loucas, insanas, elas estão gritando, estão glorificando, elas estão numa outra atmosfera. E aqueles tardos, me perdoe, mas Jesus usou essa expressão, os tardos inécios estavam vivendo na sexta-feira ainda, estavam vivendo no sábado do sepultamento, mas essas mulheres entraram no terceiro dia, e o crente que entra na ressurreição, ele também tem uma ressurreição em sua vida. Aleluias, ele ressuscita para a palavra. Glória a Deus. Ele ressuscitou, gente, ele ressuscitou, ele está vivo. Alguém pode fazer essas mulheres calarem a boca? Eu não aguento mais esse histerismo, eu não aguento mais elas falando isso, e todo esse choro, e é coisa de mulher. E começaram talvez, eu só estou ilustrando. Alguém pode fazer, por gentileza, essas mulheres parar com essa gritaria? Porque parecia como desvario, e não creram. Tudo bem, eram eleitos, eram apóstolos, eram chamados, como o senhor é chamado também, a senhora. Só que se você bobear, você para no tempo, e não avança. Isso não tira a tua eleição, mas faz você ficar andando em círculos, no sofrimento, na agonia, porque você não avança na luz nova que chega, a cada dia chega uma luz nova. Amém? Não se pode travar na era passada, não se pode viver da luz somente da crucificação. Crucificação foi pancada, crucificação foi sofrimento, crucificação foi vergonha, foi agonia. Tem que entrar numa ressurreição, irmão, quando a nossa vida é transformada. Aleluias, amém? E elas foram tidas como mulheres que estavam variando e não creram. Já fazia um tempinho que Jesus já estava ressuscitado, estava no meio deles, e eles não conseguiam crer. Aí 2 fala assim, eu acho que acabou, né? Acabou, o sonho bom acabou, já é o terceiro dia, ele morreu, quero dizer tchau para vocês, estou voltando para o meu vilarejo. 2 discípulos, estamos indo embora, vamos cada um caçar seu rumo, voltar para as suas atividades, cada um volta para o que fazia. Acabou, gente, acabou. O líder morreu, acabou. E os 2 começam a voltar. E Jesus vê aqueles 2 caminhando. Talvez ia chutando as pedras pelo caminho assim, reclamando. A Bíblia diz, e perguntavam-se um ao outro. Eles iam perguntando. Veja, coloca para mim no verso 15, por favor. Aconteceu que, indo eles entre si e fazendo perguntas um ao outro, cheio de perguntas, mas por quê? Não sei, você fica perguntando para mim, como é que eu vou saber? Por que isso tinha que acontecer? Por que ele morreu daquele jeito? Por que não sei o quê? E por que foi assim? E por que toda essa luta? E por que a igreja tem que passar por isso? É os crentes dos porquê. E por quê? E falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro. E ninguém tinha respostas. Só pergunta, só pergunta. O mesmo Jesus, a Bíblia fala, não fala, e Jesus, fala o mesmo, quer dizer, por que eles não o conheceram? Porque ele já se aproximou naquele corpo de 19 anos, limpinho, bonito, cabelo sedoso, Jesus, caminhando entre eles. Veja, passa o próximo versículo. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Na verdade, irmão, esses olhos fechados aí, é muito subjetivo. Esse aqui são os olhos enuveados do incrédulo. Esse aqui são os olhos enuveados da incredulidade, daquele que só consegue ver a derrota, a tristeza, que precisa ser despertado. Por isso que Jesus se aproximou deles. Lembra? São Mateus capítulo 7, se eu não me engano, verso 22. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, quão grandes serão as tuas trevas. E eles estavam com os olhos fechados, fechados pela circunstância, estavam deprimidos, oprimidos, aborrecidos, chateados,
emburrado, amargurado. Mas por que? Se ele tinha poder, eu o vi andando sobre as águas. O outro fala, eu vi quando ele cuspiu no chão, abriu os olhos de um cego de nascença. Eu vi ele alimentando 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Por quê? Esses porquês fecham os olhos das pessoas. Não tem que ter porquê, tem que ter fé em nossos corações. Não porquês. Os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Veja, eu viajante disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Irmão, às vezes Deus tem que cortar a volta para nos abençoar, e chegar como quem não quer nada, e chegar como quem não sabe de nada, porque senão Ele não pode nos abençoar. Porque Ele tinha que chegar e criar a atmosfera certa, para que a dúvida desse lugar à fé, para que a dificuldade saísse e desse lugar a coragem mais uma vez. Então, e Deus só tem uma forma de fazer isso, e é através da palavra. Bom, eu vou me aproximar dele, eles não me reconhecerão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a pregar para eles. Eu vou pregar de novo para eles. Porque há um poder no pregar da palavra que abre o olho da pessoa. Aquele que abre o seu coração, Deus abre os seus olhos através da pregação da palavra. Amém? Então, que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós. Sabe por quê, irmão? Era domingo, o sol já ia alto, já tinha ressuscitado, ó. Era a hora desses dois aqui estar vasculhando as aldeias de Samaria e aos arredores de Jerusalém, com a maior nova do Evangelho. Ele vive, ele ressuscitou dos mortos, ele vive, ele está vivo. Oh, irmão, mas estão indo embora desanimado. Passa o próximo versículo. E Cleopas disse, mas és tu só peregrino em Jerusalém? Você não sabe as coisas que têm acontecido aqui? Passa o próximo. De Jesus, Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus, de todo o povo. Quem é você que você não sabe dessas coisas? Próximo versículo. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. É igual a pessoa fala assim, olha, eu esperava que houvesse um arrebatamento. Eu pensava que ia haver uma visitação e um poder que desceria na igreja, e Deus nos ajudaria a romper, e cada um venceria suas lutas, suas provas, e colocaria por terra as dificuldades. Mas nós pensávamos, esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já faz 3 dias, é o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Passa. É verdade que também, não, a gente sabe, teve um culto lá, né? As mulheres são a igreja. Teve um culto lá. As mulheres trouxeram uma mensagem de ressurreição, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos. Chegaram lá, dizendo um monte de coisa assim, dizendo que ele vive. Irmão, por que não foi suficiente para eles acreditarem? Por que elas chegaram e falaram, ele vive, ele não está lá, os anjos nos encontraram? Por que não foi suficiente para essa igreja ter levantado a cabeça, ter crido e ter ficado em prontidão esperando ele aparecer? Quando você vê a palavra assim, você tem que se ver aqui dentro, viu? Você tem que se ver aqui dentro. Você tem que ver se nós não somos muito turrão também, ou se nós somos do coração aberto, e nós somos sensíveis a Deus, ou não somos. Veja, próximo versículo. Olha a beliscada, nécios. Sabe onde que essa palavra nécio aparece? Lá nas virgens nécias. Lembra? Havia 5 virgens prudentes e 5 virgens. Veja.
Essas nécias aqui tem que passar para o lado da prudente. Ó, nécios e tardos, quer dizer, vagarosos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Tardos e nécios. Na mensagem A Evidência da Ressurreição, o profeta diz que esse evento de Emaús é uma profecia. E eu nunca tinha visto isso até hoje de manhã. Ou até ontem à noite, quando estava vendo. Creio que ontem à noite. Eu nunca tinha visto isso dessa forma. O evento do caminho de Emaús é uma profecia para o nosso dia. Amém? Aonde Jesus está se encontrando conosco e nós estamos velados pelo véu das lutas, das dores, da carne, da vaidade, das mídias, das coisas desse mundo que nos envolvem. Estamos como que velados. Esse capuz de talvez dúvida, coisas ruins, está sobre nós. E Ele está falando conosco. E aí a gente vai no culto, o coração arde. Porventura não ardia o coração quando pelo caminho nos falava, é porque Ele está lá. E a pessoa não vai percebendo, porque se a pessoa percebesse, talvez seria mais dedicada às coisas de Deus. E vai caminhando, nécios e tardos. Então o profeta fala, esse evento de Emaús é uma profecia. Tanto, irmãos, que quando eles chegam, por que Jesus não se revela ou se desvela para eles durante algum momento desse percurso? Por que é dentro da casa com portas fechadas? Por que lá no caminho não conversou bastante? Conversou, acabou o assunto. Aí ele chegou e disse, olha, eu vou seguir adiante. Mas a Bíblia disse que eles o constrangiam, dizendo, entra, janta conosco, fica conosco, já se faz tarde. Entra, come conosco. Jesus quer ser convidado a entrar no nosso lar. Janta comigo, fica comigo, meu amado e bom Jesus. Que diferença, né, irmão, do eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, oh meu Deus, se alguém abrir. Oh, mas esses dois moços aqui estavam com seu coraçãozinho ardendo, dizendo assim, oh, janta conosco. Eles eram pobres, talvez nem tinha muita mistura, mas eles queriam ter esse viajante, porque havia algo no jeito que esse homem falava, que fazia com que o coração ficasse mais esperançoso, fazia com que a alegria começasse a voltar, a maneira como ele expõe a palavra é diferente. Vê, e ele começando pelos profetas, veja, começou a anunciar, até chegar em Isaías, falando de tudo que Jesus ia padecer. Tão gostoso foi, que a viagem ficou curta. Quando menos perceberam, o sol estava se pondo, as luzinhas de Emaús, das lamparinas já estavam acesa. Ah, que pena, estava tão bom a prosa. Conversa agradável quando você fala de Jesus. Não é gostoso quando você fala de Jesus? É gostoso quando você fala de Jesus? Aleluias. Sobre falar de Jesus, veja, é por este motivo que ele não aparece para muitos do povo da igreja hoje. Eles não falam mais dele o suficiente. A igreja está sempre falando acerca de grandes coisas que estão em andamento, coisas sociais que vão participar, ou alguma coisa nova que eles vão fazer. A igreja está tão sobrecarregada a tal ponto que não há espaço nenhum para Cristo. É por esse motivo que ele não aparece mais para muitos, porque as pessoas não falam dele o suficiente. Quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas falando em meu nome, eu estarei no meio deles. É por esse motivo que ele não aparece para muitos do povo da igreja hoje, porque eles não falam dele o suficiente. Há uma coisa muito boa em falar de Jesus. Quando você fala de Jesus, as esperanças se renovam, a força é restaurada ao nosso coração.
quando ele chega, ele faz com que ia adiante. Deixa eu colocar algo aqui na Bíblia, na palavra. Vou dizer assim, irmãos, Jesus estava com muito desejo de entrar na casa e com ele ceiar, mas ele faz com quem vai para mais longe, porque Jesus quer ser chamado por você. Jesus quer que você o convide para entrar. Aleluias. Ah, mas a minha casa é simples, nem muita coisa eu tenho. Mas quando ele entrar, vira um palácio, vira o lugar mais gostoso da terra, porque aonde Jesus está, a tristeza salta de alegria. Aleluia. Aonde Jesus está, a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não seca, porque o mesmo Deus de Elias é o Deus que nós servimos. Ô irmãos, há mais alguns aqui que gostariam de te conhecer. Entra um pouquinho, fica conosco, jante conosco, e o constrangeram a entrar. E a Bíblia diz que ele entrou com eles. E o Mombrana diz, eu repito, que esse evento foi uma profecia. Esse evento foi uma profecia. Existe hoje uma mensagem manifestando Jesus na terra de novo. Qual é a evidência da ressurreição? A evidência é uma prova. Você fala assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, mas você tem uma prova disso? É muito grave a afirmação que você está fazendo. Você pode provar o que você está dizendo? Não, então se cale. Se você não pode provar o que você está afirmando, se cale. Não, eu posso provar. Então é diferente. Prova é evidência. Qual é a igreja de Cidrolândia? A evidência da ressurreição. Qual é a evidência da ressurreição? A evidência da ressurreição é um povo que entrou no terceiro dia e Jesus ressuscitou e vive na tua vida. A evidência da ressurreição é uma vida caminhando com Cristo nesta terra. A evidência da ressurreição é Jesus olhando através dos seus olhos e amando através do teu coração. A evidência da ressurreição é quando Jesus perdoa através de você. É quando Jesus ajuda, afaga, acaricia através de você. Essa é a evidência da ressurreição. É quando você se dispõe, quando você ajuda, quando você ama, quando você perdoa e quando você vive a vida que Cristo viveu. Então o mundo fala, Jesus Cristo está vivo, porque Ele vive em você e vive em mim. Cristo vive em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, não podemos falar da evidência da ressurreição se Ele não viver em nossas vidas. Mas Ele vive em nós nesta manhã. Ele vive em ti, e Ele vive em mim, e foi Ele que nos trouxe aqui, e é Ele que nos dá vida, e é Ele que nos dá força, e é Ele que nos sara, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos coroa de benignidade, Ele está em nossa vida. Eu sei que Jesus ressuscitou, porque Ele vive no meu coração, Ele me trouxe no tabernáculo nesta manhã. Jesus vive, Jesus vive. Até ler a mensagem, a evidência da ressurreição, eu não entendia. Por que quando Jesus se desvelou, Ele desapareceu? Eu pensei assim, na hora mais gostosa. Eu pensava, por que Ele desapareceu? Por que Ele não ficou ali e não deixou abraçar e ser abraçado? Vocês estão me ouvindo? Por que Ele não ficou ali mais um pouquinho? Na hora que Ele se revelou, na hora que eles viram que Ele estava ali, no mesmo instante Ele desapareceu. Senhor, não desaparece agora não. Aí o profeta fala por que Ele desapareceu. Porque quando Ele estava velado, Ele estava do lado de fora. Quando Ele desapareceu, Ele entrou para dentro dos discípulos, aleluias. Quando Ele desapareceu, que eles viram, Cristo ressuscitou. Você tem que lembrar que o ministério terreno de Jesus tinha terminado. Terminou. O ministério terreno de Jesus terminou com a crucificação. A ressurreição começa o ministério do Espírito Santo na igreja. De um Cristo ressurreto, que se manifesta se Ele quiser, e que vai aparecer por 40 dias para os discípulos, e ao cabo de 40 dias, Ele subirá ao céu,
e os anjos o cercarão, e ele vai ser envolto numa nuvem, e os anjos vão dizer: varões galileus, por que estáis atônitos olhando para o céu? Porque este Jesus, como viste subir, assim ele há de descer. Ele sobe numa nuvem, ele desce numa nuvem, no monte pôr do sol. Glória a Deus, amém? Dando início ao rapto, a transformação da igreja. Começa no monte pôr do sol, ele descendo em uma nuvem. Você entende isso? Então, irmão, quando ele entrou na casa, e disseram, as mulheres talvez disseram: o jantar está servido, vamos partir o pão. E Jesus vai para a cabeceira da mesa. A cabeceira da mesa geralmente é o lugar do anfitrião da casa. Mas Jesus é o pai, é o pastor, é o sumo pastor das ovelhas. Ele vai para a cabeceira da mesa. Aí eles meio que estranham, não falam nada, talvez uns já abaixando a cabeça, fechando o olho, esperando a oração começar. Ele vai para a cabeceira da mesa e ele pega o pão. E eu gosto quando o irmão Brana diz que Jesus tinha uma forma peculiar de partir o pão. Se você faz algo, você pode fazer a mesma coisa que eu, mas você tem um jeito de fazer as coisas, eu tenho um jeito de fazer as coisas, cada um tem uma maneira. Detalhes. Amém? Detalhes, que não muda os fatores, mas são detalhes. E quando aquele peregrino partiu o pão, ele partia o pão exatamente como Jesus partia, porque todas as vezes que eles iam comer, quem partia o pão e abençoava era o Senhor Jesus. A Bíblia diz, no partir do pão, um já começou a pensar: peraí, mas é ele que está aqui. Esse se parece com ele? E talvez olhou de soslaio, que é canto de olho, deu uma olhada assim: mas não está parecendo com ele, mas é ele, não é ele? Até o timbre da voz parece com a voz dele. E o coração começou a arder. E quando ele levantou o pão, irmão, e começou a orar, aquela oração, irmão, cada um tem um jeito de orar. Aquela oração era conhecida. Antes de abrir os olhos, eles ouviram a oração. Muitos deles, para não dizer todos, de olhos fechados, disseram assim: é ele está em nosso meio. Quando eles abriram os olhos, que eles iam abraçar ou pular nele, eles olham para a cabeceira da mesa, eles não veem mais ninguém, ele desapareceu, e o ambiente encheu com a presença de Deus. Aleluias! Ele entrou para dentro do coração, saiu a tristeza, saiu a opressão, saiu a lembrança do Calvário, a dor da crucificação, a aparência sombria, macabra, funesta de dor, sai, dá lugar à alegria, um olha para o outro, lágrimas descem. Você viu o que está acontecendo? Lábios tremendo, queixos tremendo. Ele ressuscitou, meu irmão, era ele. E as irmãs: mas quem é esse? Era ele, é o Senhor Jesus. Ele caminhou conosco a tarde inteira. Cleopas talvez disse: puxa, eu não percebi, ele caminhou conosco a tarde inteira. Ele nos chamou de tardos e nécios, mas não vamos mais ser tardos e nécios, vamos voltar para Jerusalém. E o anjo disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias, primícias, ou melhor, Páscoa, ázimos e primícias, as 3 festas eram um dia após o outro. 7 semanas depois, diz Levítico 23, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, uma semana tem 7 dias, se é 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, no 50º dia, o Espírito Santo ia descer no cenáculo, aleluia, Deus batizaria a sua igreja com poder e com fogo, glória a Deus. Eles correram para Jerusalém, para esperar a promessa do Pai, que o Espírito Santo ia descer, irmão. Agora eles entraram no 3º dia. Agora eles entraram no dia do Cristo ressurreto. Agora acabou a tristeza. Agora acabou o temor. Agora acabou a dor. Por quê? Porque Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Ele está vivo em meu coração. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Portanto, avancemos, irmãos.
avancemos adiante. Não vamos ficar apenas nos espinhos e nos cravos da cruz, mas entremos nessa ressurreição gloriosa. Aleluias. Momento mais glorioso da nossa vida é quando nós entramos nessa ressurreição, nesse terceiro dia. Amém? Louvado seja Deus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, grande Pai celestial. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela ressurreição. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Agradecemos a Ti, Senhor. Te agradeço pelos fiéis. Te agradeço pela igreja. Te agradeço, Pai, por cada um nesta hora, Senhor. Te agradeço pela ressurreição. A ressurreição, Senhor, ela conecta a vitória à vida do crente. Senhor, ó Deus, o fato deles não crerem, Senhor, não fez Jesus voltar para a sepultura. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor amado. O fato deles não crerem a primeiro momento não fez Jesus voltar para a sepultura. Jesus não voltou para a sepultura porque alguém não creu. Ele continuou ressuscitado. Crescem eles ou não, nada o faria voltar para a sepultura, Senhor. Meu Deus, abençoa-nos, Pai, em nossos corações, para que possamos avançar, meu Deus, rumo à perfeição, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela verdadeira Páscoa, que significa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da agonia para a vitória. Ó Senhor, Ele vive, Pai, e nós também viveremos, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, somos gratos a Ti, Senhor. Aleluias, aleluias. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a verdadeira Páscoa esteja revibrando em sua alma. Muito mais do que comércio, do que chocolate. Veja, coelhinho de Páscoa, nada tem a ver com a palavra de Deus, mas sim a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele está vivo hoje, em nossa alma, em nosso coração. Aleluias. É madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer ao mundo começa. Lá no sepulcro, onde Cristo jazia, não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou. E Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou.
Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido. Esqueceram-se que ele havia de ressuscitar. De repente, o mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. E de proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Aleluias. Provavelmente os cultos finais de semana não vão poder. Cidrolândia provavelmente não vai poder. Então não estou batendo o martelo final, porque se puder a gente vai fazer domingo a ceia, mas provavelmente não será possível. Então terça e quinta, né? Você já fica sabendo que se o decreto continuar do final de semana, terça e quinta, ministração de ceia aqui na igreja, amém? E a ceia vai seguir até toda a igreja participar. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. O Senhor abençoe a sua semana e o seu dia. Deus abençoe. Feliz Páscoa a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os vossos corações. Deus te abençoe.